É um prazer observar como esses enrolamentos trifásicos estão sendo fabricados nas indústrias. O que você vê aqui é um processo de enrolamento totalmente automático. Os enrolamentos recebem a corrente elétrica e criam um campo magnético rotativo a partir dela. Este campo magnético é responsável pela rotação do motor. Você pode estar curioso para saber como esse campo magnético gira mesmo quando os enrolamentos estão estacionários. Vamos juntos desvendar seu funcionamento. O design do enrolamento não é tão óbvio, fica claro a partir desses visuais. Os engenheiros chegaram a esse projeto de enrolamento com anos de esforço, com iterações de design, análises e o uso dos fundamentos da engenharia elétrica. Então, vamos começar com os fundamentos e chegaremos a esse design no final deste vídeo. Antes de iniciar um design de enrolamento, devemos primeiro compreender as qualidades de um bom campo magnético rotativo. Ele deve ter um formato uniforme, conforme mostrado. Não deve ser distorcido durante sua rotação e, em terceiro lugar, as linhas de fluxo centrais devem ser perfeitamente radiais. Vamos começar a jornada pelo design para alcançar este campo magnético rotativo perfeito usando uma bobina simples. Quando uma corrente alternada passa através de uma bobina, o fluxo magnético irá flutuar conforme exibido. Agora, vamos adicionar mais duas bobinas separadas por 120 graus. Aqui, cada bobina produz seu próprio campo magnético de natureza flutuante. Quando adicionamos esses campos magnéticos, obtemos o campo magnético combinado conforme exibido. Este projeto é uma falha. O campo magnético não está fazendo a rotação. É aqui que entra um dos pais da engenharia elétrica, Nikola Tesla. Ele observou este comportamento decepcionante de flutuação de campos magnéticos. Essa flutuação de campo acontece porque todos os três campos, máximo ou mínimo, acontecem na mesma instância. Tesla, enquanto caminhava em um parque tendo ideias para criar campos magnéticos rotativos, se perguntou o que aconteceria se ele mantivesse os valores máximos desses três campos em diferentes instâncias. Dessa forma, não haveria nenhum instante em que todas as três correntes seriam zero ou máximas ao mesmo tempo. Eventualmente, o campo resultante não se tornará zero em nenhum instante. Resumindo, ele pode evitar o comportamento flutuante. Usando o conceito de mudança de fase de Nikola Tesla, vamos desenvolver um enrolamento que pode gerar um campo magnético rotativo. Na instância no tempo zero, a resultante desses campos magnéticos individuais fica como exibido. Vamos guardar esta posição para referência futura. Com variações nas correntes CA, os campos magnéticos assumem orientações diferentes. Se você comparar essas três instâncias, poderá ver que é como um campo magnético de força uniforme em rotação. Este arranjo de enrolamento é um projeto de 6 ranhuras e gera campos magnéticos rotativos de 2 polos. E aí está, acabamos de fazer o campo magnético entrar em rotação com bobinas estacionárias. Aqui usamos uma única volta para o enrolamento. Contudo, nas indústrias, eles usam centenas de voltas de filamentos. Isso, obviamente, aumentará a força do fluxo magnético. Cada uma dessas voltas é isolada das outras com a ajuda de uma laminação de verniz líquido. Contudo, a história ainda não acabou para o design do enrolamento. Esses enrolamentos são geralmente apoiados dentro de uma estrutura de ferro que também carrega as linhas de fluxo magnético. Para verificar a qualidade do campo magnético rotativo, temos que confiar nos resultados do FEA produzidos com a ajuda do software EMWorks 2D da SolidWorks. Você pode ver que este campo magnético rotativo tem 2 polos, mas as linhas de fluxo centrais não são radiais ao rotor. Você também pode ver que durante a rotação do campo magnético rotativo, a forma não é constante.
Esta não uniformidade surge devido à enorme lacuna entre os condutores adjacentes. Então, para atingir o primeiro critério, que é uma forma mais uniforme durante a rotação, temos que aumentar o número de condutores adjacentes uns aos outros. Vamos fazer 12 desta vez. O enrolamento deste projeto de 12 ranhuras é feito conectando mais uma bobina em série com cada bobina em fase. Observe aqui a direção da corrente. Bem, esta conexão direta não produzirá um campo magnético de dois polos. Vamos sobrepor este par de bobinas. O que você obtém é um campo de dois polos. Perfeito! Agora vamos fazer o mesmo para as outras duas fases. Se você combinar todas as 3 bobinas em torno de um círculo, as bobinas superiores conduzem a corrente em uma direção e as inferiores conduzem a corrente em outra direção. Isso leva ao campo magnético resultante conforme exibido aqui. Este lindo enrolamento produz um campo magnético rotativo de 2 polos com melhor forma e uniformidade. Fica claro a partir deste resultado da FEA. Este enrolamento é capaz de manter uma forma uniforme ao longo de sua rotação. Curiosamente, apenas fazendo mais algumas modificações neste enrolamento, podemos obter um campo magnético rotativo de 4 polos. Se você remover a sobreposição que fizemos anteriormente nas bobinas, podemos obter o campo magnético rotativo de 4 polos muito facilmente. Aqui, cada condutor da fase R cria polos individuais. Assim, todas as 3 fases combinadas criam um campo magnético rotativo de 4 polos. Vamos organizar este projeto também em um núcleo circular. Além da diferença no número de polos, você consegue prever alguma outra diferença nesses campos magnéticos rotativos? A velocidade em que ambos os campos magnéticos rotativos estão em rotação é diferente. Isso ocorre porque o polo N de um campo magnético rotativo de 2 polos atinge 180 graus após meio ciclo de onda de corrente senoidal. Contudo, no enrolamento de 4 polos, o polo N atinge apenas 90 graus. Dessa forma, o campo magnético rotativo de 2 polos tem o dobro da velocidade do campo magnético rotativo de 4 polos. Eventualmente, o enrolamento de 2 polos fornece mais velocidade e menor torque, em oposição ao campo magnético rotativo de enrolamento de 4 polos. Conforme você vai aumentando os polos, a relação de velocidade e torque permanece a mesma. Para uma experiência ainda melhor e mais suave do campo magnético rotativo, é preferível um enrolamento de 24 ranhuras. Essas ranhuras ficarão mais próximas e serão colocadas uniformemente sobre o periférico do estator. Então, aqui você pode ver o campo magnético rotativo como ele faz a rotação uniformemente, tendo uma força constante do campo magnético ao longo de sua rotação. A partir disso, concluímos que, conforme aumentamos o número de ranhuras, atingimos um campo magnético rotativo mais uniforme e constante. Esse é o legal dos enrolamentos. Aqui você pode ver os enrolamentos mais complexos enrolados no estator. Esses tipos de enrolamentos são selecionados de acordo com as aplicações em que deseja usar o motor. Nas indústrias, essas bobinas são enroladas em uma máquina bobinadeira. De 2 a 3 conjuntos são enrolados em cada lado de uma vez. Esta bobinadeira carregada com grupos de bobinas é inserida no núcleo do estator com pressão hidráulica. Em seguida, vem a intervenção humana para fazer conexões precisas entre essas bobinas. Daí, os enrolamentos são testados e enviados para operar seu mixer, máquina de lavar ou compressor de ar. Esperamos que tenham gostado do vídeo. Nos vemos na próxima vez. Obrigado.